Nosso convidado de hoje é Ed René Kivitz, uma voz dissonante. Ele fala alto, fala duro, mas é uma luz em meio a uma onda de fundamentalismo religioso monetarista que se espalhou pelo Brasil nos últimos 30 anos. Ele diverge do cenário religioso do Brasil. René nasceu em Santos, é neto de imigrantes da Letônia, perdeu o pai muito cedo, aos 2 anos. E foi criado pela avó paterna, que dirigia um orfanato ligado à igreja presbiteriana. Dos 10 aos 15 anos, morou na zona norte do Rio de Janeiro. Foi quando conheceu a rua. Aos 17 anos, entrou no seminário e aos 21 já era pastor de sua igreja. Kivitz se formou em teologia na Faculdade Batista de São Paulo e fez mestrado em ciências da religião pela Universidade Metodista de São Paulo. Sempre se identificou com o campo político progressista e acredita na missão integral da igreja, que não deve cuidar só do espírito, mas também do sofrimento do corpo, cuidar da fome, da pobreza. E como diz o seu amigo Frei Beto, René sabe que o ser humano tem fome de pão, mas também tem fome de beleza e de arte. Em 2018, Ed René Kivitz se posicionou firme na política e se expressou contra o candidato Jair Bolsonaro, que para ele era uma questão de valores. São mais de 30 anos como pastor da Igreja da Água Branca em São Paulo, mas bastaram 8 minutos de uma pregação para que ele fosse excluído da Ordem dos Pastores da Convenção Batista do Estado de São Paulo. Isso foi em 2021. Daqui a pouco ele vai contar por quê. René defendeu uma leitura atualizada da Bíblia em conformidade com os nossos tempos, de uma forma mais inclusiva e focada na justiça social. Ele escreveu muitos livros em que se aborda a fé, a espiritualidade cristã contemporânea, o sentido da vida e os desafios da igreja atual. Os livros saíram pela editora Mundo Cristão: Vivendo com Propósitos, Outra Espiritualidade, O Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia e Talmidim. São os 4 livros que ele publicou. Para ele, o Brasil está cada vez mais evangélico, mas não necessariamente mais próximo do Evangelho de Jesus. René Kivitz é contra o aborto, mas também é contra criminalizar a mulher que aborta. Para ele, o pior pecado é aquele que resulta na mentira e na falsidade. Ele prega que Deus espera de nós autenticidade. Pastor Kivitz, prazer enorme te receber aqui no ICL. Muito bom. Não é a primeira vez, né? Nós já tivemos juntos no especial de Natal, que até ficou, está aí registrado no YouTube, né? Um especial de Natal com a participação de Frei Beto. O senhor representando esse mundo evangélico e o Frei Beto a parte mais da Igreja Católica. Mas foi uma conversa muito rica que a gente falou da vida humana concreta, situada no tempo e neste país, Brasil. Prazer estar com você, conversar novamente e continuar falando sobre a vida e falando sobre o Brasil, né? Pois é. Por que você é pastor? Bom, a resposta talvez seria porque eu tive um chamado, eu tive uma experiência espiritual e eu desejei me dedicar ao ministério pastoral. A gente chama isso de vocação, né? É. Acho que foi a minha vocação. Vocação que vem de vocare, né? De chamar. Vocare, de chamado. Eu tive essa minha vocação, eu tinha 16 anos, 15, 16 anos. Foi um episódio assim, uma coisa? Não, foi um desejo. Eu estava fazendo o último ano, naquela época chamava colegial, né? Acho que é o ensino médio, fazendo cursinho. E lá pelas tantas, ali, antes das férias de julho, eu falei, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. E fui falar com o meu pastor. Eu quero ir para o seminário. Ele falou assim, então você vai continuar fazendo o cursinho, como se você fosse fazer o vestibular, e chegando no fim do ano, se você ainda quiser ir para o seminário, eu te recomendo.
E eu continuei fazendo cursinho e dizia para ele, falei, eu não quero isso aqui, eu não vou ficar fazendo isso, eu não vou ficar estudando cursinho, que eu quero ser pastor. Até que, quando foi agosto, setembro, ele me liberou de continuar no cursinho, me recomendou para o seminário. Com 17 anos eu fui para o seminário, então é uma vocação bem precoce, né? E desde criança já frequentava a Igreja Batista? Sim, Batista. Minha avó paterna, né, era organista, pianista da Igreja Batista que ela frequentava. E eu frequentava, eu me lembro, 3, 4 anos de idade, indo para a igreja acompanhar o ensaio do coral da Igreja Batista. Ela tocando e eu brincando com carrinho, com lápis de cor e papel ali, enquanto minha avó era pianista do coral. Então eu cresci dentro de uma Igreja Batista praticamente, né? Pastor, o senhor é uma pessoa muito conhecida, principalmente na internet, no YouTube, no Instagram, no TikTok, né? Muito conhecido, tem milhares, milhões de seguidores. E, no entanto, está fora dessa, vamos dizer assim, dessa linha de igreja pentecostal, né? Que eu chamei aqui de fundamentalista monetarista. Sei. Né? Jesus é o caminho, mas o pastor é o pedágio, não é o seu caso, né? A minha tradição é batista, né? Eu sou pastor de uma igreja batista. A igreja batista é uma organização, primeiro que toda a igreja batista é autônoma, o governo é democrático, congregacional. Isto significa que a igreja batista não tem nenhuma autoridade externa à sua assembleia. Todos os membros da igreja têm vez e voto na assembleia. E o meu mandato é outorgado pela Assembleia de Membros, né? E diferentemente de muitas igrejas, a Igreja Batista não tem dono, né? Mesmo, por exemplo, eu fui pastor da Igreja Batista de Água Branca, o pastor presidente, por 36 anos, deixei agora, o mês passado. Então a igreja não é minha. A governança da igreja tem a sua autoridade, que o pastor é uma das vozes da comunidade, mas não é a voz, não é a única voz, e muito menos não é o dono da voz, né? E não há uma orientação, né, assim, dogmática de uma liderança, porque todos têm a mesma, ou pelo menos a mesma tendência, né? Na tradição batista, não, porque justamente por isso. Nós não temos um órgão... Papa, um bispo, não tem papa, não tem um bispo. concílio, não tem bispo, não tem como os presbiterianos. Eles têm os presbitérios regionais, eles têm o Supremo Concílio no Brasil, por exemplo. Então, tem uma autoridade externa à comunidade local que dita a linha teológica, a doutrinária, a ética. Na Igreja Batista, não. Cada Igreja Batista faz o seu caminho. É claro que tem afinidades, mas não tem subordinação e hierarquia. Por isso é um espaço mais plural, mais democrático, né? Com mais diversidade, com possibilidade de divergência, com possibilidade de interpretações diferentes do Evangelho, mas com afinidades, né? Pois muitos são criticados, né, por usar a igreja para fazer dinheiro, para ter poder. É dinheiro, poder, notoriedade, né, ser conhecido. E muitos se metem também na política, mas bem nítido que tem essa intenção. O senhor entrou na política também, mas meio na contramão dessa turma toda, né? Por quê? Eu entrei na política média. Eu não sei se eu diria, ou se eu concordaria que eu entrei na política. Mas o senhor fala de política. Mas eu falo de cultos. política, nesse sentido eu falo. Nos cultos também mais ou menos. É muito interessante essa discussão aí, Chico, porque muitos pastores evangélicos hoje no Brasil, eles são mais atores políticos do que líderes religiosos. Eu me considero um líder religioso que fala sobre política. Eu me considero um líder religioso que faz uma leitura da sua sociedade, do seu país, e que interfere no debate público a partir do meu lugar. Eu preservo a minha ótica de leitura crítica da sociedade, de contribuição para o debate público a partir da minha pauta de valores como líder religioso.
Então, eu não sou um cientista político, não sou um ativista político, não sou sociólogo, não sou Mas é uma jurista, pessoa que estuda. Mas eu falo sobre política. Eu tento iluminar a minha vida em sociedade, porque a religião e a igreja, a experiência religiosa não é uma coisa à parte da sociedade. Então eu me dirijo a cada domingo para um auditório que não vive na espiritosfera. Eles pagam conta de luz, eles pagam aluguel, eles ficam desempregados, eles sofrem a variação cambial, isto é, tá todo mundo ali. Então, Mas eles votam também. E eles votam também. Então, eu me dirijo, eu tento ler o Evangelho de tal maneira que a leitura do Evangelho ilumine a maneira como eu me porto no mundo, como eu me porto na arena pública. O Evangelho tem que iluminar a minha vida, né? O Evangelho não é uma coisa que diz respeito à minha vida depois da morte. Diz respeito aqui. O Evangelho, inclusive Jesus diz, né? O reino de Deus chegou. O reino de Deus está aqui. O reino de Deus não é uma realidade abstrata, metafísica, pós-morte. O reino de Deus é uma experiência concreta, uma experiência histórica, humana, tem a ver com o corpo, tem a ver com a fome, tem a ver com a violência, tem a ver, enfim, com o pão na mesa, né? Ou como disse o Beto, nosso amigo, pão, beleza, utopia, é o evangelho do reino de Deus. Pois é, o senhor se manifestou na eleição de 2018, né, onde começou a haver muita discussão, porque o senhor se manifestou né, anti-Bolsonaro. Por Sim. quê? Sabe que quando você diz, você entrou na política, eu diria que 2018 foi quando eu entrei na política. Porque até 2018 eu entendia, entre aspas, tá bom? Atenuando, o meu inimigo era a religião institucionalizada. A religião como uma experiência dogmática, legalista, moralista, excludente, sectária, opressiva, castradora da liberdade das consciências. Então, eu tentava pregar o Evangelho como um caminho de libertação, mas de libertação da própria religião opressora. Quando chegou em 2018, eu acho que observando o movimento da nossa sociedade, e principalmente, Chico, observando o movimento da chamada Igreja Evangélica no Brasil, aquilo me chocou muito profundamente. Eu digo que a notícia do ministro da Cultura no Chile, que foi nomeado num dia, no outro dia fez um discurso atenuando a ditadura chilena e no outro dia foi exonerado da função. Eu falei, bom, os chilenos tiraram o ministro da Cultura em um dia de mandato, por atenuar a ditadura de Pinochet. Uhum. Aqui no Brasil, a gente tem um sujeito que vota no Congresso em nome de brilhante Ustra, defende ditadura, defende tortura, disse que a ditadura matou pouco, devia ter matado uns 30 mil, e essa pessoa não apenas não sofre uma disciplina ética, mas é guindada a figura de candidatura à presidência da República com apoio da igreja evangélica e dos pastores evangélicos. Eu fiquei indignado com aquilo. Então, inclusive, eu disse assim, olha... O senhor chegou a falar isso no culto? Falei no púlpito, eu falei, olha, vocês querem uma alternativa ao PT? Vota no Amoedo, vota na Marina... Vota no qualquer um, menos nesse cara, porque ele deveria estar fora do que seria considerável ou aceitável no debate público. Para mim é muito simples, mas parece que não. Pois é, e tem muita gente que se diz, que professa fé cristã, evangélica, e que não só votou, como tem uma fidelidade absurda a Bolsonaro. Várias igrejas, né? Uhum. Inclusive um pastor aqui, que eu não vou dizer o nome dele, mas é público, ele fazia palanque para Bolsonaro, né? Esse pessoal todo fazendo campanha aberta para ele. O que é isso? Como é que isso entra na cabeça do pastor? Talvez ele ganhe muito dinheiro com isso, ganha prestígio, ganha poder, mas e o fiel? Eu acho que tem uma relação
rasteira com esse conluio aí, entre o altar e o trono, digamos assim. Que é isso, é interesse financeiro, é sabido que muitos pastores e suas respectivas igrejas têm milhões de dívidas com o governo e etc. Então, mas eu acho que isso aí é um nível muito superficial. Tem interesse meio de comunicação? Interesse de comunicação e de poder e etc. Eu acho que tem um segundo nível, que é uma ingenuidade e, na minha opinião, inclusive, uma perversão do espírito da evangelização, acreditar que o amálgama com um braço de Estado ou de governo favoreceria a evangelização do país. Então, os religiosos usam os políticos com interesses religiosos e os políticos usam os religiosos com interesses políticos. Mas eu também acho que é um segundo nível, um pouquinho mais baixo. Mas eu tenho uma intuição. Se a gente pegar a psicologia de massa e tentar fazer uma análise, vamos fazer uma leitura de psicologia de massa, eu acho que existe na comunidade evangélica um certo ressentimento histórico em relação ao catolicismo. O Brasil é um país católico, desde sempre, e à medida em que a comunidade evangélica, que era, num primeiro momento, perseguida, num outro momento invisibilizada, num outro momento ridicularizada, e assim por diante, ela, à medida em que foi crescendo numericamente, crescendo em influência política, crescendo economicamente. Quando essa igreja evangélica, essa massa evangélica, deixou de ser traço e ela se tornou uma força capaz de determinar rumo de eleição, de constituir uma bancada no Congresso que é representativa e que tem força de negociação nesse maldito presidencialismo de coalizão, quando a igreja evangélica se percebeu forte, ela disse, bom, agora é a nossa vez. Sempre foi a igreja católica, agora Sempre foi a igreja católica, agora é a nossa vez. E eu penso que determinadas lideranças acreditaram nisso. Agora é a nossa vez. E encontraram no Bolsonaro uma figura que ou leu, ou alguém leu, o que eu acho mais provável, e ofereceu o Bolsonaro dizendo, olha, vocês não querem agora governar? Está aqui o boneco que vocês vão usar para governar. E um pastor apresentava, esse que eu falava aqui, citando a Bíblia, né? Uhum. E Deus escolheu coisas vis, as coisas desprezíveis. As coisas fracas e desprezíveis para humilhar as fortes, para que a glória seja de Deus e não do instrumento usado. E o Jair de cabeça baixa, ouvindo e falando assim, estou ganhando multidões, sendo apresentado como um dessa sujeito... maneira aí. Né, como um sujeito vil, idiota, desprezível e tudo mais. Né? Então eu acho que existe no imaginário das lideranças evangélicas essa ideia de que um Estado aparelhado e um governo associado a uma representatividade religiosa pode favorecer a evangelização do Brasil, o que eu acho uma grande tolice desde Constantino que esse negócio não funciona. Eu digo, Chico, o seguinte, que é inimaginável Jesus Cristo chamando seus discípulos, os apóstolos, dizendo, pessoal, é o seguinte, nós temos que conquistar o Senado romano e fazer com que um de nós se torne imperador. Nós vimos o que aconteceu quando um cristão, com aspas ou sem aspas, se tornou imperador. Desde Constantino, o movimento de Jesus deixou de ser um movimento de Jesus e passou a ser um movimento constantiniano. Porque Constantino fez tudo o que Jesus mandou não fazer. Ele refez tudo que Jesus dissolveu. Né? E hoje, o movimento cristão... foi no governo de Constantino que a igreja se torna a religião oficial do Império, ou pelo menos os primeiros passos. É com Teodósio que vem o Edito de Milão, que transforma o cristianismo a religião oficial do Império. Mas é Constantino quem se converte e começa a usar a presença dos cristãos no Império Romano
para estender as fronteiras e os limites do seu império. Agora veja o seguinte, o sujeito tem um bispo lá na ponta, nomeado pelo imperador. O bispo é homem de confiança de Deus ou é homem de confiança do imperador? Ele está lá para defender os interesses do reino de Deus ou os interesses do império? Essa é a pergunta que fica. Porque se é para defender os interesses do reino de Deus, ele tem que se levantar contra o império. Mas se ele foi colocado pelo imperador, ele tem que defender o imperador. Quem colocou esses pastores e essa mentalidade aqui no Brasil, fundamentalista, principalmente os pentecostais, né? Foi o Império? Foram os Estados Unidos da América? Foi a CIA? Isso é uma estratégia pensada? Vamos ocupar o Brasil e sufocar movimentos religiosos que são libertadores, como a teologia da libertação? Eu não tenho dúvida, porque existem documentos históricos que demonstram um movimento explícito, principalmente no período de João Paulo II, fazendo o abafamento da teologia da libertação na América Latina e no Brasil, com Oscar Romero, Ernesto Cardenal, Leonardo Boff, Dom Helder Câmara, Casaldáliga. Os bispos progressistas foram todos deslocados para a periferia do Brasil, num acordo feito entre o papado de João Paulo II para a abertura do leste europeu, quer dizer, com o Departamento de Estado. Os Estados Unidos ajudam a abertura do leste europeu e a gente sufoca a teologia da libertação na América Latina. Isso é documentado historicamente. E tem essa expressão do Desmond Tutu, né, que não existe nada mais político do que dizer que religião e política não se misturam. Então, isso sempre aconteceu. Essa mistura de influência geopolítica a partir da religião não é uma novidade. O que é novidade é a Igreja Evangélica no Brasil se tornar um player nesse jogo. Porque até então, no Brasil, foi o catolicismo, para bem e para mal. Porque foi o catolicismo que acolheu todo o movimento de dissidência e de resistência à ditadura e ao governo militar aqui no Brasil. Na mesma época em que as denominações protestantes evangélicas eram totalmente solidárias e subservientes ao governo militar, à ditadura militar. Mesmo esse setor da teologia da libertação, que cresceu muito no Brasil, e tinha vários bispos que defendiam esses padres, essas comunidades eclesiais de base, né? Mesmo assim, a maioria dos católicos brasileiros, a maioria não era adepta da teologia da libertação, era mais conservadora, né? O Brasil é um país conservador. Sim, moralmente conservador, teologicamente conservador, doutrinariamente conservador. Do mesmo jeito que a extrema-direita, né, entrou no Brasil para apagar a teologia da libertação, a extrema-direita já tendo ajuda de João Paulo II, os evangélicos também, que botavam a cabeça para fora, eram cortados, né? Ou não havia pastores e... Havia. Muitos evangélicos foram denunciados para o doicode pelos seus pastores. Muitas lideranças de corpo docente dos seminários protestantes foram dispensadas e entregues à ditadura pelas lideranças religiosas das denominações históricas. Havia naquela época pastores que faziam oposição à ditadura? Sim, eu sei que havia, por exemplo, o pastor Rubem Alves. É isso que eu ia falar. Rubem Alves é talvez o maior exemplo da época. A tese de doutoramento de Rubem Alves, publicada em 1969, deveria ter sido publicada como Da Libertação, mas o tempo não era propício, então o título foi Da Esperança. Somente depois
foi feita uma nova edição com o título correto da libertação. E o Rubem Alves, ele se desliga da igreja presbiteriana com uma carta muito bonita, profética, como a gente diz, denunciando os desmandos e o desvio da igreja presbiteriana no Brasil. Entre os batistas não foi diferente. Aqui em São Paulo havia também um pastor que estava sempre próximo a Dom Paulo, o cardeal, denunciando Jaime Wright, né? Jaime Wright, presbiteriano também. Né? Mas depois eles foram, vamos dizer assim, sofreram, ficaram submersos com uma avalanche, com um tsunami que veio do norte. Os televangelistas. Tem um texto muito interessante, eu não me recordo o autor agora, o título é muito sugestivo, o livro, Os Demônios Descem do Norte. Que De quem é esse livro, você sabe? eu não lembro o autor, mas a gente procura depois. Mas o título é esse, Os Demônios Descem do Norte, em que o autor mapeia as organizações missionárias norte-americanas que aportaram no Brasil com missionários norte-americanos que serviam tanto aos interesses religiosos quanto aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América do Norte. Isso é documentado. Porque lá já havia isso há muito tempo, né? Desde os anos 50, né? Billy Graham, Muito. Jimmy Swaggart. Está contado de uma maneira interessante, um pouco, no filme da Petra Costa, não sei se você ouviu. Sim. O Apocalipse nos Trópicos. Apocalipse nos Trópicos. Que é a tal da teologia do domínio, né? A teologia do domínio... É a mesma teologia da prosperidade, não? Não, são coisas diferentes. A teologia do domínio, ela tem... dando um passo atrás, o cristianismo, historicamente, tem uma índole proselitista. A interpretação que é feita da chamada grande comissão, quando Jesus diz aos discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, indo, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse trecho do Evangelho de Mateus é identificado como a grande comissão. Logo, o espírito cristão é proselitista. O cristão ou o cristianismo se entende como detentor de um comissionamento de Jesus para cristianizar o mundo. O que eu compreendo ser uma leitura inadequada do que Jesus falou. Ele disse, ensine a guardar o que eu ensinei. Virar outra face, a perdoar, a promover justiça, a promover a inclusão, a fazer justiça para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, para a mulher, construir uma sociedade igualitária, não cristianizar o mundo, colocando templo em tudo que é canto do planeta, para impor uma confissão religiosa. Foi o processo de evangelização da América toda, quando chegava aqui com os invasores portugueses ou espanhóis, vinha obrigar os povos originários a aderir à religião católica, né? Então, essa é a crítica que os teólogos latino-americanos fizeram, que os teólogos da libertação fizeram. Por exemplo, Henrique Dussel, Hugo Asman, o próprio Leonardo diz o seguinte: nós podemos dizer que a América Latina foi evangelizada quando foram os evangelizadores que fizeram uma catequese, sacrificando as populações originárias, as populações indígenas, promovendo o tráfico negreiro, expropriando os recursos naturais e colonizando a sociedade. Quer dizer, o que nós chamamos de evangelização da América Latina é realmente evangelização ou é colonização? Se a palavra de Jesus saiam por todo o mundo para ensinar o que eu tenho mandado, ou o que eu tenho ensinado, fosse interpretado com uma lógica ética, humanitarista, e não com uma lógica religiosa proselitista, provavelmente a América Latina teria uma outra configuração. Então, seguindo aqui meu raciocínio, eu acho que o cristianismo, historicamente, tem uma índole proselitista. O protestantismo
é muito mais agressivo do que o catolicismo no proselitismo. Quando você fala protestantismo, todas as igrejas... Estou falando das igrejas pós-reforma protestante do século XVI. Presbiteriana, luterana, batista, as chamadas hoje evangélicas. Por quê, Chico? Porque o catolicismo, ele é fato, todo sujeito que nasce no Brasil é católico. Ele se torna evangélico ao se converter. Mas ele nasceu católico. Certidão de nascimento e preenchimento de agora documento. menos, mas já foi assim, né? Agora era muito menos. Atestado de batismo católico. Então, mas agora você veja o seguinte, se eu para me tornar evangélico, eu tenho uma experiência de conversão, eu faço uma escolha, eu entrego a minha vida a Jesus e eu agora saio das trevas e vou para a luz, eu quero que você também saia das trevas e venha para a luz. Que trevas? As trevas de qualquer outra religião que não seja a minha, que não seja, inclusive não é nem o cristianismo, né? Porque na minha adolescência eu ouvia pregadores batistas renomados que viviam fazendo as conferências no Brasil todo e o grande currículo deles era: eu sou ex-padre e eu me converti. Então o próprio catolicismo era um ambiente... Era um campo missionário, eu tinha que ir lá converter o católico à verdadeira fé evangélica. Então, o movimento evangélico, ele é muito mais proselitista, ele é conversionista e ele entende que o Brasil será melhor quando for governado pelas pessoas que saíram das trevas e vieram para a luz. É óbvio isso. Então, esse fundamentalismo com pretensão de governo, é aí que está a lógica da teologia do domínio, que é nós, o povo de Deus, o povo da luz, nós, os eleitos de Deus, vamos governar para o bem de todos. Mas isso nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Pois é. E Jesus? Jesus de Nazaré se metia em política? Ele era um agente político, na sua opinião? Ele era não um agente político como nós estamos acostumados a tratar na questão do debate político eleitoral, eleitoreiro, não na com democracia, pretensão de assumir governo, correto? Com pretensão de assumir governo. Que a gente estava falando antes. Jesus não quis ser rei de Israel, Jesus não quis tomar o poder do Sinédrio, Jesus não quis disputar a eleição em Roma. Então, nesse sentido, ele não é um agente político. Agora, com certeza, a mensagem de Jesus é absolutamente política. Ele, inclusive, se dirige ao rei de Israel como raposa. Ele diz a Pilatos: nenhum poder você teria sobre mim se do céu não te fosse dado. O meu reino não é deste mundo. Por exemplo, eu acho que um discurso muito político que tem na Bíblia é o próprio anúncio do nascimento de Jesus. Quando o anjo vem e diz para os pastores que estão no campo: na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor, Sotero, Christus, Kyrios. 3 títulos do imperador romano. Aí os anjos vêm e dizem assim: olha, o verdadeiro Salvador, ungido e Senhor, acabou de nascer em Belém. Isso é um anúncio político. Tanto é político que Herodes manda matar todos os infantes, porque sente ameaçado o seu poder político. A ética do evangelho é uma ética alternativa. Então, por que a gente tem... É uma ética política, né? É uma ética política. No sentido, não partidário, mas no sentido nós de entender a organização da vida na polis, na cidade. Então, e por que nós temos que dizer que essa PEC da blindagem é uma pouca vergonha? Era, né? Porque agora foi enterrada já, né? Por que a corrupção é algo que nós precisamos combater? Porque a corrupção mata. A corrupção, no fim da linha, é o pobre que morre. E isso é a ética do evangelho. Dizer que o pobre, a viúva, o estrangeiro, a criança, a população vulnerável
ela tem prioridade para receber a proteção do conjunto da sociedade, Do Estado. Isso é ética do Evangelho. Por quê? Porque a ética do mundo que a gente conhece é uma ética darwinista, é uma ética de estratificação. Nós temos um país que é estruturalmente racista, um país que é estruturalmente machista, um país que é classista. É óbvio isso daí. Então, quando a gente diz, por que você é contra isso? Porque você é de esquerda? Não, porque eu sou cristão. Eu sou contra tudo isso porque eu sou cristão. Eu falo contra a homofobia, não é porque eu sou gaysista, é porque eu sou cristão. Eu não posso admitir que uma pessoa, que um casal homoafetivo andando de mãos dadas na Avenida Paulista seja agredido, sofra violência, seja assassinado. Porque tem uma orientação sexual. Porque tem uma orientação sexual ou uma identidade de gênero. Então, você é gaysista, você é esquerdista? Não, eu sou cristão. As pessoas não conseguem entender isso. Você é contra a tortura? Eu falo, claro que eu sou contra a tortura, porque eu sou cristão. Porque o seu fundador religioso, o Jesus, foi torturado. Porque foi um preso político, um assassinado por um império. E torturado. E torturado. É por isso. Né? É muito interessante essa ideia que Deus não faz acepção de pessoas. Sim, ele não faz acepção de pessoas, mas ele tem lado. O lado de Deus é sempre o lado da vítima. Tem um texto maravilhoso do Elie Wiesel, ele diz o seguinte, no campo de concentração tem 2 corpos pendurados numa forca, esquálidos, e alguém pergunta, onde está Deus? E outra voz responde, pendurado na forca. Deus está lá. As pessoas leem a Bíblia como se fosse um livrinho de história intocável. Elas leem a Bíblia com a mente ocidental cartesiana. Elas não entendem que a Bíblia, a história de Caim e Abel, de Adão e Eva, ela não foi escrita no dia seguinte que o Adão apareceu e que a Eva apareceu. A literatura bíblica, ela foi escrita provavelmente quando o povo de Israel estava vivendo o império na Babilônia, estava vivendo o cativeiro na Babilônia. A Bíblia foi escrita, a tradição bíblica foi consolidada depois que o povo de Israel teve contato com a Pérsia, com a Babilônia, com os povos daquela situação ali, e ofereceram ao mundo de então uma outra perspectiva ética, um outro paradigma de vida em sociedade. E já no primeiro fato fundante da tradição de Israel, se diz, olha, mesmo a vida de um assassino como de Caim tem que ser protegida. E já havia outras versões sobre a história do homem, sobre a terra, do ser humano. Né? Havia no Oriente, né? No budismo havia outra versão. Na Índia, várias, né? Várias. E códigos éticos dos povos antigos. Mas o que é importante a gente sublinhar é que a tradição de Israel traz uma ética muito evoluída, inclusive para o tempo da época, para aquela época. Por exemplo, pastor, mas na prática, por exemplo, não se aceita na tradição de Israel sacrifício de vidas humanas a uma divindade. Todos os povos faziam. Então, para que serve o mito de Abraão? Para ensinar que o Deus de Israel não aceita que se mate filho em sacrifício para ele. Mas por outros motivos pode matar, né? Aí que o pessoal vem dizer que pode, né? Como diziam os conquistadores, os invasores das Américas, né? Que matavam, porque os povos originários não têm alma. O índio exatamente. Não tem alma. Os indígenas, os negros não têm alma. E nem mulher, né? Tem alma. Isso é que pode abusar, pode matar, escravizar. Mas Jesus contou uma parábola. Que 2 homens foram ao templo orar. Um disse, graças te dou porque eu não sou como essa gentalha. Eu sou justo, eu sou correto, eu sou homem de bem. Homem de bem, opa! Né? Eu sou homem de bem. Então mate todo mundo aí, graças te dou porque eu não sou como essa gentalha. Já o outro que orou, não ousou levantar os olhos aos céus e disse, tem misericórdia de mim que sou pecador. Quer dizer, o grande problema da sociedade, Chico, é o justo. É o homem de bem.
é o que se julga virtuoso, porque ele se julga especial. Se julga especial aos olhos de Deus e se julga com a prerrogativa de matar quem ele acha que não é homem de bem. Então, o problema da sociedade não é o bandido que mata, porque o bandido que mata, ninguém aprova bandido que mata. A gente sabe que é bandidagem. O problema é quando o justo mata, e mata em nome de O Deus. justo é que a gente Entre chama aspas, né? o homem de Deus. O homem de bem. E o homem de Deus. É o que se De julga Deus, pátria e justo. família. É, o que se julga justo é Deus, pátria e família. Não é? É de um fascismo incrível que como é que ninguém percebe, né? E é um tal de Deus. Todo lugar que você vai, Deus, Deus. Até me lembro e gosto de citar, tem um samba de um sambista que eu gostava muito, era meu amigo, né? Faleceu, Almir Neto. Ele tem um samba que a letra diz um pedaço assim: Deus te guarde, Deus te guie, Deus te acompanhe. Deus é nosso pai, é nosso guia, mas tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio. Deus já deve estar de saco cheio. Né? Ele fala que o povo está se matando, o povo está oprimindo, mas Deus deve estar de saco cheio, porque tudo é em nome dele, né? É fato. Ou o outro, né? O Deus está conosco até o pescoço, né? Né? É outra da MPB. Elis que canta, né? É Ivan Lins, será? Ivan Lins. Caio Rei de Copas, Caio Rei de Copas. Deus está conosco até o pescoço, está por aqui, né? Seria mais interessante que as pessoas parassem um pouco de falar de Deus e vivessem mais a sua fé concreta, né? No dia a dia. Vivessem uma fé ética. Eu acho que o que é a fé ética? Falta uma fé na visão do Evangelho. O que é essa ética? Olha, esse filósofo judeu, né, o Levinas, ele diz que a ética começa na face do outro. O outro é um sacramento. Quando, por exemplo, Jacó e Esaú... O que é um sacramento? É uma manifestação do sagrado. O outro porta o sagrado. Quando eu consigo enxergar isso, que a água é sagrada, ela tem um valor, ela não é somente líquido para matar a minha sede. Não, isso aqui é sagrado, isso aqui é vida. Então, quando o Levinas diz, olha, a ética começa na face do outro, é que na face do outro você contempla a manifestação do divino, que quando Jacó e Esaú se encontram, um diz para o outro, ver a tua face é como ver a face de Deus. Então, a ética, ela se constrói nas relações. Isso é muito bonito, porque na fé cristã, Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo. É uma unidade de 3 pessoas. Por isso que se diz que Deus é amor. Amor é relacional. Diferentemente do Alá, que é um só, e diferentemente do Yahvé, que é um só, o Deus cristão é 3. É amor, é relação. Então, a fé, a espiritualidade ética é aquela que compreende a sacralidade do próximo, do outro, daquele que está diante de mim. Então, ao respeito imenso, deve ter um respeito imenso à outra pessoa. Né? Exatamente, como uma realidade inviolável, intocável. Eu não posso abusar, eu não posso agredir, eu não posso usar, eu não posso matar, porque é portadora do divino. Onde foi que Deus colocou a sua imagem? Não colocou num templo, não colocou num totem, colocou no ser humano. É isso que a tradição bíblica diz. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Né? Matar um ser humano é cometer uma ofensa a Deus. A gente não fala assim, eu vou cuspir na bandeira. A bandeira é símbolo. E cuspir na bandeira é cuspir na realidade simbolizada. Agredir um ser humano é agredir a realidade que ele simboliza, que é o próprio divino. Então, uma espiritualidade ética, ela é uma espiritualidade de respeito nas relações. E o que a gente tem? E não quer, só interromper um pouquinho, porque não quer dizer, quando o senhor falou, não, aqui no cristianismo, Deus é trino, são 3. Né? No judaísmo, Yahvé é um só, o Maomé, para os muçulmanos, é um só. Isso não quer dizer absolutamente... Que eles não têm ética. Ou que eles sejam inferiores... Não. Ou a visão do divino que eles têm é inferior à que o cristão tem. Não, inclusive a própria Torá
Diz isso, que, Torá que é judaica, que quem mata um ser humano fere a imagem de Deus. Então isso é judaico também. Tem toda uma questão de cultura. Tem toda uma questão de cultura. Agora você vê, o que nós temos hoje na nossa religiosidade brasileira? Nós não temos uma fé ética, nós temos uma fé mágica. Qual a diferença? Nós acreditamos em determinados rituais que a gente faz aqui embaixo. E que vai mudar lá em cima. E que conquistam o favor da divindade. Eu dou um dízimo na igreja e ganho um emprego na segunda-feira. Eu faço jejum e Deus inclina o coração do juiz na causa trabalhista em meu favor. Quer dizer, eu faço o seu quê? Por uma doença. Né? Eu faço a novena de oração, eu vou na corrente da fé, enfim. Essa ideia de que pela nossa virtude não, eu diria pela nossa prática ritualista religiosa, a gente manipula o poder espiritual divino a nosso favor. Isso tem sido muito comum, até em emissoras de televisão que a gente assiste cultos, né? Exatamente. Em que às vezes eu acho que a divindade que preside esses cultos não é definitivamente não é a visão de Deus, é do capeta, porque tem que tirar... Não, o sujeito está possuído, tem que exorcizar. Uhum. Né? E quando exorciza, é porque alguém pagou, ou porque o cara é exorcizado. Quem manda ali é o capeta. Os pastores servem para tirar o capeta, né? Ou por exemplo, fazer... olha que raciocínio lógico, inteligente e diabólico. O sujeito vai num templo, levando seu pai, um doente terminal, numa cadeira de rodas. Uhum. Vai pedir o que no templo? A cura divina. Aí o pastor vai e diz assim, se você estivesse levando o seu papai a um médico, você não pagaria? Você pagaria pouco ou pagaria caro? Se fosse um bom médico, seria uma consulta barata? Pense quanto você vai deixar de oferta ao Deus Altíssimo, que é o médico dos médicos, para curar o seu papai. Ora, o sujeito que está com o pai na cadeira de roda, ele dá até o que ele não tem. Como que a gente se livra disso? Como que a gente se livra do engodo, da mentira, da manipulação da fé das pessoas que estão até desesperadas? E desatrelar isso da política, como é que faz? Eu não vou ser religiosamente correto. Eu acho não que... seja só o Ed René. Chico, a gente precisa ter uma sociedade construída com a espiritualidade ética. O que nós chamamos o Brasil? Um Estado democrático de direitos. Eu lembro que eu assisti uma vez na televisão uma senhora entrevistada na frente da igreja de São Judas das causas perdidas, e ela estava felicíssima que tinha conseguido marcar uma consulta no SUS. E eu pensei comigo, interessante, antigamente a pessoa ficava feliz por receber uma graça que era cura. Agora ela já está achando que é milagre marcar consulta. Né? Então, se nós temos uma sociedade que é um Estado democrático de direito, se nós temos o pobre que pode fazer um diagnóstico precoce, se nós temos uma sociedade onde o pobre vai ter um atendimento médico, vai ter acesso à medicação, vai ter acesso a um tratamento, a corrida ao templo para pedir milagre diminui bastante, considera? O que é que os críticos dizem? O desenvolvimento da ciência que vai esvaziar o templo porque ninguém vai mais correr lá em busca de milagre e aí vai secularizar a sociedade, vai pôr a perder a religião. Aí nós vamos ficar no prejuízo, né? Aí nós vamos ficar no prejuízo. Então, quer dizer, vamos alimentar a fé mágica, vamos deixar a sociedade precarizada para que eles precisem sempre vir aqui correr atrás de milagres. Está vendo como religião e política se misturam? Mas você acha possível a gente se livrar dessa manipulação pela fé no Brasil inteiro? Eu não acho. A tendência é aumentar? Pelo que você está vendo? Quanto maior o abismo de pobreza, de desigualdade de uma sociedade, o que sobra para o desesperado, Chico, senão o apelo ao milagre? Já que não é possível, só Deus, né? Só Deus na causa. Só Deus. Então,
Eu acho que a religião mágica sobrevive disso. Por outro lado, eu acho que nós cultivarmos uma espiritualidade ética que favoreça a promoção da justiça, da igualdade, a solidariedade, a compaixão, a generosidade. Quando a gente constrói uma sociedade com essas categorias, tipo assim... Não precisa nem falar o nome de Deus, né? Para que serve a religião? A religião serve para você buscar milagre ou serve para humanizar você? E ao humanizar você, você participa do próprio processo de humanização de todo mundo que convive com você no mesmo espaço. Se a religião não serve para isso, Deus é um ídolo que vai favorecer meia dúzia, porque de cada 100 que pede a cura divina, quantos recebem? Quer dizer, a religião serve, na verdade, o que deve ser, ela serve para criar, né, um ambiente amoroso entre as pessoas, de compaixão, de cuidado. A essência da religião cristã é o amor ao próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas, e Jesus disse, ó, ame a Deus sobre todas as coisas, vezes, e ao próximo como eu amei você. E na sua visão de Deus, muitas vezes aquele que se diz ateu está muito mais próximo de Deus, do Deus que o senhor acredita, do que as outras pessoas, do que outras pessoas. Sabe que Jesus contou uma parábola também sobre isso. Ele disse que um pai tinha 2 filhos, e ele disse para os filhos, vão ao campo trabalhar na colheita. Um disse que ia e não foi. O outro disse que não ia e foi. Fazendo um paralelo, Deus disse, olha, cuidem do mundo. Um disse, deixa comigo, vou cuidar, e foi para a igreja. O outro disse, não vou para a igreja não, eu vou descobrir vacina, eu vou dar plantão no hospital, eu vou alfabetizar a criançada na periferia. Sabe, ele não foi para a igreja, mas ele foi. É nesse sentido. O religioso pode estar muito mais longe de Deus do que um não religioso que está próximo do sofrimento humano, porque é o que Jesus faria, né? O senhor não se sente muito sozinho com essa pregação, com essa mentalidade no mundo evangélico do Brasil? Ou o senhor tem muitos amigos, parceiros, pastores? Graças a Deus tenho muitos amigos. Tenho muitos são pastores, parceiros que são pastores. E uma coisa muito bonita que eu estou experimentando, Chico, é uma nova geração de pastores com essa perspectiva do Evangelho, com essa visão do Evangelho. Uma nova geração de pastores que entenderam, esses pastores e pastoras, muitas mulheres, muitas teólogas, ativistas, com a mentalidade aberta, de um evangelho que é favorável a uma sociedade de justiça, de paz, de amor, de solidariedade. Você acredita que seja possível no mundo protestante, no mundo evangélico, surgir em pequenas comunidades algo parecido ao que foi a comunidade eclesial de base da Teologia da Libertação? Quer dizer, grupos que se reúnem, independente de pastores, para meditar sobre a vida à luz das palavras sagradas e exercer uma ação concreta, até política, diferente? Eu acredito porque isso já está acontecendo. Onde? Eu não sei se replica o que foi o movimento da Teologia da Libertação e das SEBs, porque eu acho que aquilo foi uma visita divina para o nosso país. Mas, por exemplo, o grupo religioso que mais cresce no Brasil são os chamados desigrejados, os que deixam de frequentar as igrejas evangélicas. Se os desigrejados fossem uma denominação evangélica, seria a segunda maior denominação do Brasil. A primeira, Assembleia de Deus, e depois os desigrejados. Desigrejados não necessariamente sem fé. Não, exatamente. Eles deixaram essas igrejas que nós estamos chamando de fundamentalistas, ou as igrejas que compreendem a religião como um fim em si mesmo. Uhum. A religiosidade como um fim em si mesmo. Gente que acha que é mais digno cantar música para Deus de domingo num templo do que trabalhar por saneamento básico e trabalhar por educação, trabalhar por habitação, por segurança pública. Então, essa gente que acha que a religião é um fim em si mesmo e não entende que a religião é a potência divina para construir mundo,
Tem muita gente que saiu dos templos e está querendo fazer diferença na sociedade a partir da sua experiência de fé. Eu acredito nisso. Acho que o cristianismo sobrevive historicamente por causa dessa gente. O senhor, por pensar assim, é que foi excluído da Convenção dos Pastores de São Paulo? Será como é que chama o conselho? A Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Do Brasil, o senhor foi excluído dela. A Ordem dos Pastores Por quê? Batistas é semelhante ao OAB. OAB, Seção São Paulo, OAB, Sei. Seção... Essa é e tal. Tá. Então eu fui disciplinado pela Seção São Paulo e fui excluído da Ordem dos Pastores Por quê? Batistas do Brasil. Concretamente, por esse comportamento ou teve um fato? Não, eu acho que teve um fato que foi a gota d'água, que foi o meu sermão na época da pandemia, ainda estávamos em pandemia, quando eu disse que nós precisávamos atualizar a Bíblia. Né? Então, quando você elegantemente me apresentou, você disse que eu defendi uma leitura atualizada da Bíblia. Então, uma pessoa inteligente diz, o Ed está defendendo uma leitura atualizada da Bíblia. Os conservadores disseram, o Ed quer atualizar a Bíblia. Ele acha que ele é mais esperto do que Deus que escreveu a Bíblia. Ele quer corrigir a Bíblia, ele quer reescrever a Bíblia. Eu só queria que falassem de vacina na Bíblia, que não era possível. Eu só queria que alguém entendesse que a Bíblia precisa de uma leitura compatível com o mundo que a gente vive. Né? Porque se a gente não faz uma leitura bíblica atualizada, se a gente não traz o capital de inteligência da Bíblia e aplica para o mundo de hoje, a gente reproduz o mundo bíblico. Então, por exemplo, na Bíblia Sagrada diz que a mulher tem que ficar calada, que a mulher não pode falar na igreja, a mulher tem que, tiver dúvida, pergunta em casa para o marido. Isso está na Bíblia. Está na Bíblia. A Bíblia diz que o escravo tem que obedecer ao seu senhor e servir ao seu senhor como se ele estivesse servindo a Cristo. Está na Bíblia. Então eu falei, olha, se a gente não faz uma leitura atualizada e não atualiza a Bíblia... mas essa leitura original ela é muito interessante para quem está em cima. É claro. Para o machão, para o poderoso. Para o rico. É. Né? Uma sociedade estratificada, uma sociedade hierarquizada, ela reflete o tempo bíblico. Mas Jesus inaugurou as relações igualitárias. Jesus diz, olha, é todo mundo irmão, todo mundo irmã, e Deus acima e o resto é tudo igual. O resto tem o mesmo valor, a mesma dignidade e todos os mesmos direitos. Falei, não, isso aí não funciona. Fica Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E eu acima de Deus. Eu acima de Deus, porque eu manipulo ele, inclusive. Né? Claro. Exato. Então, é isso, Chico. Quando a gente quer usar a religião para oprimir, a gente consegue. Quando a gente quer usar a religião para libertar e promover libertação, aí a gente é perseguido e abafado e chamado de herege, que eu acredito que foi o que aconteceu comigo. O senhor E não só comigo, né? Graças a Deus, eu não estou sozinho. Né? Não estou sozinho. Eu sou responsável por um templo aqui em São Paulo, muito movimentado, né? Que é o templo da Igreja Batista da Água Branca, né? Isso. Eu fui pastor presidente da Igreja de Água Branca durante 36 anos. No mês passado eu deixei. Hoje a igreja tem um outro pastor presidente. Eu continuo no conselho. O senhor continua celebrando cultos lá? Continuo celebrando aos domingos, mas hoje não sou mais o pastor presidente da igreja. Qual que é o endereço para quem está assistindo, esteja em São Paulo e queira... É a Avenida Willy Borgoff, 480, na Barra Funda. Na Barra Funda, Isso. Perto do metrô da Barra. Todo mundo muito bem-vindo, todas as pessoas Tem muito culto bem-vindas. lá que hora? Aos domingos, às 9 da manhã, às 11 da manhã e às 18 horas. Temos 3 celebrações dominicais. Esta mentalidade religiosa, ela tem encontrado espaço dentro da sua igreja, por exemplo, para trabalhar com jovens, com outras pessoas, que às vezes até de outras religiões que aparecem por lá, e ser replicada? Sim, graças a Deus. Hoje mesmo, pela manhã, eu estava num encontro de letramento racial com a governança e a liderança da igreja, conversando sobre justiça racial e como ser uma igreja antirracista. Bom, para ser antirracista, primeiro é preciso que os evangélicos parem de perseguir a Umbanda, o Candomblé, por exemplo, as religiões de matriz africana. Racismo religioso. Né? E é curioso que hoje eu tenho visto mais gente, mais negros em igrejas evangélicas fanáticas do que em templos, em terreiros
né? A religião mais negra do Brasil é a Igreja Evangélica Pentecostal, né? A experiência religiosa mais negra do Brasil é pentecostal. Só acredita que a gente vai se livrar disso? A gente vai se livrar de Deus, pátria e família, disso aí que a gente está vendo. Não, a gente tem que se livrar. É cíclico, né? Eu não acredito que a gente se livra definitivamente. Sei, eu mas acredito que a gente se livra, aí vive um tempo, aí daqui a pouco volta, né? Eu não sei quem foi o teórico que disse que o fascismo é uma cadela no cio. Foi o Bertolt Brecht. O Brecht, de vez em quando encontra um macho que também está no cio e fica junto com a cadela e volta essa confusão toda. Infelizmente. Nós estamos vendo isso no mundo, né? No mundo. Mas eu acredito sim que essa onda desse conservadorismo tão odiento vai passar no nosso Brasil. Eu acho que até já começou a passar. As ruas foram cheias novamente numa celebração diferente, que fazia tempo que as ruas só não... tinha visto nas diretas já. Né? As ruas não se enchiam assim desde 2013, quando ela se tornou o lugar de manifestação de um conservadorismo fundamentalista de direita e extrema-direita no Brasil. E na minha juventude, quando eu comecei a ouvir o Caio, eu falei, tem um outro jeito de compreender o Evangelho. E naquele sermão ele disse que o reino de Deus ele faz a sua marcha na história. E que há muitas marchas na história que são marchas do reino de Deus. E ele falou, entre tantas, a marcha do sal, com Gandhi, foi uma marcha do reino de Deus. Eu falei, bom, E Gandhi não era cristão. A primeira vez que eu ouço um pastor dizer que um não cristão, Gandhi, um hinduísta na Índia, que inclusive disse, aceito o seu Cristo, não aceito o seu cristianismo, né? Que o Gandhi disse, como que a marcha do sal é uma marcha do reino de Deus. Então, eu acho que as marchas pela justiça são marchas do reino de Deus, são manifestações e sinais do reino de Deus na sociedade, né? Eu quero crer assim. Pois é, as pessoas ficam aí orando, rezando, pedindo a Deus um monte de coisa, um emprego, pedindo a saúde, pedindo não sei o quê. Eu falo, Deus, na minha concepção, dá amor para você, como pai. Agora, Ele dá a capacidade de você conhecer as coisas. E isso é que te liberta. Não é Deus que liberta. Conhecereis a verdade. Só o conhecimento liberta. É o nosso lema do ICL, né? Que é uma frase de José Martí. Um herói da independência de Cuba, quando você livrou dos espanhóis. Só o conhecimento liberta. Deus te deu a capacidade de conhecer. Lindo. Né? E Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Mas aquele que está acima de Deus vivia repetindo isso. Terá um bom tempo, né? Detido, preso, para, quem sabe, a gente espera que leia de novo a Bíblia e descubra, se for capaz, que não é exatamente aquilo. E que venham dias melhores para o nosso Brasil e que a marcha pela justiça e pela paz social continue. Essa marcha do reino de Deus ganhe as ruas e os rincões do nosso país. Obrigado, querido pastor. Prazer estar com você. Muita gente diz que a esquerda falha em produzir novas lideranças no Brasil. Será que é verdade? Uns dizem que isso é culpa do Lula, que não gosta de dividir a atenção nem poder. Outros dizem que isso é culpa das lideranças de esquerda que perderam a sua coragem. Outros dizem que isso é falta de dinheiro que a direita tem de sobra para poder impulsionar as ideias dos novos líderes. E outros ainda dizem que isso é um problema dos meios de comunicação, que não dão espaço e não permitem que essas novas lideranças tenham a exposição que elas precisam para se destacar. Quem será que está com a verdade? Qual será que é o verdadeiro motivo para isso acontecer? Tudo isso é discutido no novo livro de Gessé Souza, um dos maiores intelectuais do nosso tempo, e que vai lançar esse livro com exclusividade, com uma aula sobre o seu conteúdo. Esse lançamento vai acontecer no dia 30 de outubro, às 8 horas da noite, ao vivo, aqui no ICL. Chame seus amigos e amigas para participar também. E se inscreva agora, para não perder essa chance.